E aí, pessoal, tudo bem? Então, vamos continuar trabalhando os crimes contra a fé pública, né? Dentro aí do crime de moeda falsa. Nós já falamos, né, do crime do artigo 289, que é o crime de moeda falsa, tá? Esse crime aqui, né, do artigo 289, que nós falamos na aula passada. E nessa aula vamos falar dos crimes assimilados ao de moeda falsa, tá? Que é o artigo 290 do Código Penal. Então, fala aqui, né? Artigo 290. Formar cédula, nota ou bilhete representativo de moeda com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros, né? Deixa eu só colocar aqui. Suprimir nota, cédula ou bilhete recolhidos para o fim de restituí-los à circulação, sinal indicativo de sua inutilização, e a conduta de restituir à circulação cédula, nota ou bilhete com tais condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização. Pena, reclusão de 2 a 8 anos e multa, né? Crime de elevado potencial ofensivo. Parágrafo único, o máximo da reclusão é elevado a 12 anos, né? Então, é a conduta qualificada e multa se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição onde o dinheiro se achava recolhido. Por exemplo, trabalha no banco, né? Ou nela tem fácil ingresso em razão do cargo, né? Então, pessoal, são os crimes assimilados ao de moeda falsa, né? Em relação à classificação desse crime, tá? Do 290, né? Trata-se de um crime simples, tá? Porque tutela o único bem jurídico, no caso a fé pública, é um crime comum, ele pode ser praticado por qualquer pessoa, né? Não existe uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, exceto esse parágrafo único aí que está selecionado na tela para vocês, pois aí, nesse caso, o crime ele é próprio, pois não é qualquer pessoa que pode cometer, somente aquele que é o funcionário, né, que trabalha ali, né, na repartição do dinheiro está guardado, ou tem fácil acesso em razão do cargo, né, um cargo público que ele ocupa, tá? Ponto importante, as três condutas aí do artigo 290 tratam-se de crimes formais, então não exige para a consumação eles, né, o resultado naturalístico, tá certo? Outro ponto, né, como eu já falei, lá no crime de moeda falsa aqui também, é um crime de perigo concreto, né? Tem que comprovar a potencialidade lesiva à fé pública, né? Que é um dos elementos, né, dos crimes de falso, né? Que é o dano potencial. Então, isso tem que estar devidamente comprovado, tá? Crime de forma livre, né? Pode ser praticado de qualquer maneira, não exige um meio de execução específico. As três condutas dos 290 são crimes comissivos, exige uma ação por parte do agente. Ponto importante, as três condutas, né, do artigo 290 tratam-se de crimes não transeuntes. Quer dizer o quê? Deixa vestígios, sendo imprescindível, né, sendo necessária a realização do exame de corpo de delito para fins de comprovação da materialidade delitiva, tá bom? São crimes instantâneos, tendo em vista que o momento consumativo é um momento determinado no tempo, são unissubjetivos ou de concurso eventual, então pode ser praticados por uma pessoa, mas admite o concurso de pessoas, tá? E são crimes, né, plurissubsistentes, né? Então, admita aí, né, em tese, a conduta tentada. Então, nesses crimes aí dos 290, você pode observar, o objeto material, o quê, pessoal? É a cédula, né, nota, bilhete, representativo da moeda. Bilhete, ninguém usa mais isso, mas a cédula, sim, né? A cédula ali, né, do dinheiro, né? Com certeza, tá certo? Elemento subjetivo desse crime é o dolo, tá, pessoal? Quando fala lá, né, das condutas, formar, cédula, suprimir, né, o sinal, restituir a célula à circulação, então tem que ter o dolo, né? E há também o elemento subjetivo específico, né? Quando falar, no caso de suprimir, para o fim de restituí-los, né, à circulação, tá? Aqui, ó. Suprimir em nota, né, para o fim de restituí-los à circulação. Então, isso aqui é o chamado elemento subjetivo específico, tá? Elemento subjetivo específico, beleza? Então, fica aí também esse detalhe importante. Outro ponto também, né? Vimos que um dos elementos
dos requisitos dos crimes de falso é o dolo. Então, claro, não admite modalidade culposa aqui também, né? É um crime de falso, tá certo? Competência para processo e julgamento desse crime do artigo 290, pessoal. Justiça Federal. Da mesma forma que o artigo 289, aqui também a competência é da Justiça Federal, tratando-se aí, né, de um crime de ação penal pública incondicionada, tá? Crime de ação penal pública incondicionada. Então, voltando lá, pessoal, para o artigo, né? Ó, então, vamos lá. Primeira conduta: formar cédula, nota, bilhete representativo de moeda, com fragmentos de cédulas, notas ou bilhetes verdadeiros. Então, aqui, o indivíduo ele vai pegar simplesmente o pedaço de uma nota de R$ 10 e o pedaço de uma nota de R$ 5, verdadeiras. E une esses pedaços e cria uma nota de R$ 100, por exemplo, tá certo? Ou pega uma nota de R$ 10 e outra nota de R$ 10 e cria uma nota de R$ 100. Então, esse ato de formar a cédula, certo? Com pedaços, com fragmentos de cédulas verdadeiros, é um crime assimilado, certo? Ao de moeda falsa. Não é um crime de moeda falsa, é um crime assimilado. Então, prestem atenção nisso, tudo bem? Aqui também, na segunda conduta, suprimir em nota, cédula, bilhete, né, para, recolhidos, né, para o fim de restituir a circulação, sinal indicativo de sua utilização. Às vezes o dinheiro está todo riscado, né, pessoal? Está sujo, né, nota velha, enfim. Então, isso é armazenado ali no banco, tal, coloca um carimbo, um selo, dizendo o seguinte, ó, por exemplo, é proibido, né, circular, por exemplo, né? E aí eu vou lá e tiro esse sinal indicativo, né, que veda, certo? A circulação, quer dizer o quê? Que fala que ela é inútil, aquela nota ali. Então, esse ato de suprimir esse sinal é um crime assimilado ao de moeda falsa, tá certo? E da mesma forma, pessoal, se eu restituir a circulação, cédula, nota, bilhete, nessas condições, ou já recolhidos para o fim de inutilização, mesmo que não tenha nenhum sinal indicativo. Se eu vou lá e restituo a circulação, também configura um crime assimilado de moeda falsa. Então, muito cuidado para não confundir esse crime do artigo 290, tá? São crimes assimilados de moeda falsa, com a conduta equiparada à de moeda falsa. É diferente, tá? Aqui no parágrafo primeiro, eu vou punir o quê? A conduta do indivíduo que, por conta própria, olha, ele importa, exporta, adquire, vende, troca, cede, empresta, guarda, introduz moeda falsa, né, na circulação. Então, aqui, pessoal, é uma conduta equiparada ao de moeda falsa. Muito cuidado. Já que essas três situações do artigo 290 são crimes assimilados ao de moeda falsa, tá certo? Parágrafo único, temos a conduta qualificada. Então, crime assimilado ao de moeda falsa, conduta qualificada, um crime qualificado. Por quê? Porque a pena máxima, ela deixa de ser 8 e passa a ser 12 anos. Então, fala aqui, ó, no máximo da reclusão, elevado a 12 anos, se o crime é cometido por funcionário que trabalha na repartição do dinheiro se acha recolhido. Funcionário, então pode ser gerente de banco, pode ser um caixa, você trabalha no caixa do banco, enfim, o dinheiro está lá recolhido, né? Por exemplo, para ser, né, inutilizado, né? Enfim, tá certo? Como também aquele que tem fácil acesso por conta do cargo, um auditor fiscal, quando ele consegue acessar, né, o local ali, por exemplo, enfim, daquele banco. Então, nesse caso aí, o crime é próprio, ele exige uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, tem um grau de reprovabilidade maior, certo? Por isso que a pena máxima ela é elevada, combinado em abstrato, de 8 para 12 anos, tá? De 8 para 12 anos. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Então, artigo 290 é isso, tá? Vamos agora estudar esse aqui, ó, o 291. Petrechos para falsificação de moeda, né? Petrechos para falsificação de moeda. Então, fala aí o artigo 291. Fabricar, adquirir, fornecer, a título oneroso ou gratuito, possuir ou guardar maquinismo, aparelho, instrumento
ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Pena: reclusão de 2 a 6 anos e multa, né? Um crime aí de elevado potencial ofensivo. Aqui, resumindo, esse crime é o quê? Você tem o material, você é de que fabrica, adquire, fornece um maquinário destinado a falsificar moeda. Uma impressora, uma máquina de fazer a moeda metálica ali, né? De prensa, enfim. Material, todo qualquer material destinado à falsificação de moeda. Existe um crime específico para isso, que é o artigo 291 do Código Penal, tá certo? Então, pessoal, em relação a esse crime, a classificação dele, né, trata-se aí de um crime simples, né, tutela único bem jurídico, a fé pública, é um crime comum, pois ele pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo aí nenhuma qualidade específica do sujeito ativo do crime, tá? É um crime formal também, não exige, né, para sua consumação, nenhum resultado naturalístico. O crime comum não exige nenhuma qualidade específica do sujeito ativo, e o crime é formal, pois para sua consumação, né, não exige nenhum resultado naturalístico. É um crime de forma livre, né, ele pode ser praticado de qualquer maneira, porque tudo e qualquer objeto que seja destinado ali eventualmente, né, para naquele no contexto, né, para falsificação de papel moeda, moeda metálica, configura um crime, tá? É um crime comissivo, exige uma ação por parte do agente. Claro, né, crime não transeunte, deixa vestígios, sendo necessárias o exame de corpo de delito. Então, o exame pericial vai constatar o quê? Realmente, esse maquinário aqui, ele foi adaptado, enfim, foi criado, fabricado para falsificar moeda, papel moeda ou moeda metálica, né? É um crime que é instantâneo em 3 condutas, pessoal. Na conduta fabricar, adquirir e fornecer. Então, na conduta fabricar, adquirir e fornecer, tá? Trata-se de crime instantâneo, tá? Crime instantâneo, beleza? Agora, quando eu falo nas condutas possuir ou guardar o maquinismo, né, ali, o aparelho, instrumento, né, ou qualquer objeto destinado à falsificação de moeda, crime permanente, em que a sua consumação se prolonga no tempo, sendo possível a todo momento, né, enquanto o crime está em consumação, a realização da prisão em flagrante, tá? Em flagrante delito, né? Além disso, é um crime unissubjetivo de concurso eventual, ele pode ser praticado por uma pessoa, mas, né, admite aí o concurso de pessoas. E é um crime, pessoal, que ele é plurissubsistente. No entanto, vamos lá. Ele é plurissubsistente, beleza, mas tem uma classificação importantíssima desse crime, que é o chamado crime obstáculo, que você já conhece essa classificação. Ah, professor, então se é um crime obstáculo, quer dizer o quê? Não admite tentativa, tá certo? Então, esse crime do 291, P3 para falsificação de moeda, por ser um crime obstáculo, não admite tentativa. Por quê? O legislador está punindo de forma autônoma atos meramente preparatórios. Então, se o legislador está punindo de forma autônoma atos meramente preparatórios, não são atos que não ingressam na fase de execução no âmbito do intercrimes, logo não cabe conduta tentada. Tudo bem? Não cabe tentativa nesse caso, por ser um crime obstáculo, tá? Obstáculo. Beleza, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Aí aqui nós temos o objeto material do crime, né? Você vê, né? Qual é o objeto material aqui? O que é objeto material? Lembrando, né? É a coisa ou pessoa sobre a qual recai a conduta. Então, objeto material, pessoal, tem aqui o maquinismo, né? Aparelho, certo? Instrumento ou qualquer objeto especialmente destinado à falsificação de moeda. Tá aí o objeto material, né, desse crime. Crime é doloso, não admite modalidade culposa, tá, pessoal? Já falamos. Competência, Justiça Federal. Então, os crimes do artigo 289, moeda falsa, 290, crimes assimilados a de moeda falsa, e 291, petrechos para falsificação de moeda. Os três são crimes de competência para processo de julgamento pela Justiça Federal. Investigação, Polícia Federal. Não é a Polícia Civil que investiga isso aí, não. É a Polícia Federal, tendo em vista a competência federal, né, criminal dessa situação aí, desse crime. Beleza, pessoal? E o crime é de ação penal pública, né? Incondicionado, vocês lerem a doutrina, vai ter todo o detalhamento. Leiam a doutrina, estudem a doutrina, pelo amor de Deus. Tá? Leiam a doutrina. Tá, pessoal? Então, em relação a esse crime do 291, era isso. Pronto, aí vamos dar um pulo agora, tá? Um pulo leve, como se diz, né?
Dá um pulinho aí. E vamos agora. Deixa eu só olhar aqui, viu? Eu quero já trabalhar com vocês a falsidade documental, tá? Tem a parte aqui de falsidade de títulos, outros papéis públicos, isso eu vou passar. Talvez eu coloque até no seminário para vocês apresentarem, né? Vou analisar ainda, né? Vamos distribuir isso aos grupos, vou fazer isso, acho que essa semana ainda eu já mando para vocês. E a data do seminário, vai ser uma semana antes da nossa prova da A2, tá certo? Então, pessoal, eu quero aqui falar com vocês da falsidade documental já, tá? Que é o artigo, vamos lá para o artigo 296, tá? Vamos falar dos artigos 296, 297, 298, 299, e depois vamos pular para o artigo 301, vou ver se dá tempo, e o 304, com certeza, que é o uso do documento falso, né? Esse tem que estudar isso, muito importante esse artigo, tá? Então, vamos ver nessa aula aqui mais dois crimezinhos, né? Tá? Vamos para a falsidade documental. Então, vamos lá agora para o artigo 296, tá? Vamos lá para o artigo 296, vamos dar um pulo aí, que é a falsificação de selo ou sinal público, tá, pessoal? Por que eu vou falar sobre esse artigo para vocês? Porque logo na sequência eu vou falar da falsificação do documento público. Aí então é importante entender que sinal ou selo público é uma coisa e documento público é outra, né? Então vamos lá. Artigo 296. Então, estamos no capítulo 3, né, do título que trata dos crimes contra a fé pública. Vamos falar da falsidade documental. Então, primeiro crime, falsificação do selo ou sinal público. Então, artigo 296, falsificar, fabricando-os ou alterando-os, né? Lembrando disso, né? Uma coisa que nós falamos do papel moeda, fabricar é a contrafação, né? A fabricação é o quê? Eu vou realmente criar algo totalmente falso. E a alteração, ela recai sobre algo verdadeiro, tá certo? Então, falsificar, fabricando-os, alterando-os, aí vem selo público destinado a autenticados oficiais da União, Estado e município, isso é importante, muitos documentos ainda usam, né? Selo ou sinal atribuído por lei à entidade de direito público, né? Ou autoridade ou sinal público de tabelião. Importantíssimo isso aí, né? Pena, peguei vários casos assim, inclusive na delegacia. Reclusão de 2 a 6 anos e multa, crime de elevado potencial ofensivo. Aí, aqui, parágrafo primeiro, tem as condutas equiparadas, né? A falsificação do selo sinal público. Então, incorre nas mesmas penas. Inciso 1. Quem faz uso do selo ou sinal falsificado. Isso aqui é importante. Se eu usar um selo ou sinal falsificado, isso é crime de uso de documento falso, 304, que vamos estudar? Não, não é. Se eu usar um selo ali de um ato oficial da União, né, destinado a autenticar um ato oficial da União, Estado, não fui eu que falsifiquei aquele selo, eu estou usando ele. É uso de documento falso? Não. Tá, pessoal? Não é. É uma conduta equiparada à falsificação de selo sinal público. Artigo 296, parágrafo 1º, inciso 1. Não é o uso de documento falso. Muito cuidado, tá bom? Inciso 2. Quem utilize devidamente o selo sinal verdadeiro em prejuízo de outrem ou em proveito próprio alheio. Olha só que interessante. Ah, mas aqui é verdadeiro. Sim, você está usando o quê? Em prejuízo de outrem ou de forma ilícita em proveito próprio, né? Você não teria direito que está representado ali no documento, mas você está usando aquele documento, mais que seja o selo verdadeiro, você não tem direito àquilo ali. Então, isso é crime, tá? Conduta equiparada à falsificação do selo sinal público. Inciso 3. Quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas, logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da administração pública. Por exemplo, usa símbolo da polícia, da Unitins, de forma indevida, né? Então, configura justamente esse aí também, inciso 3, que é a conduta equiparada, né? A falsificação de selo sinal público. E aqui, se o agente é funcionário público e comete o crime de prevalecência do cargo, aumenta-se a pena de sexta parte, né? Isso aqui é uma majorante, tá, pessoal? É uma causa, né, especial de aumento de pena, tá? Porque está na parte especial do Código Penal, beleza? Vai incidir qual fase da dosimetria? Na terceira fase, tá? Uma causa de aumento de pena, é uma majorante, beleza? Então, muita atenção aí. O indivíduo tem que ser funcionário público e tem que cometer o crime prevalecendo do cargo. Se ele não prevalece do cargo para cometer o crime, não configura, né? Não cabe aí a majorante.
Então, professor, em relação a esse crime aqui do 296, a classificação, alguns detalhes importantes, né? Já explicamos aqui o tipo penal para vocês, tá? Então, primeiro, crime simples, né? Ele tutela o único bem jurídico, a paz pública, é um crime comum, pode ser praticado por qualquer pessoa, não exigindo uma qualidade específica do sujeito ativo do crime, né? Trata-se, pessoal, de um crime formal. Por que ele é formal? Pois não exige para a sua consumação, né, um resultado naturalístico, tá? Isso é importante. Crime de forma livre, né, admite qualquer meio de execução, tá? É um crime não transeunte, com certeza, né? Porque tem deixa vestígio, sendo necessária a realização da perícia, né, do exame de corpo de delito, para comprovar ali que o selo é falso. Isso é importante, tá? Então, crime não transeunte, é um crime instantâneo, pois o momento consumativo é um momento determinado, quando é fabricado, quando é alterado, né? Unissubjetivo, ou de concurso eventual, pode ser praticado por uma pessoa, mas admite aí o concurso de pessoas. E é plurissubsistente, né? Cabe tentativa, né? Por quê? Porque é possível fracionar aí, né, o intercrimes, né, a conduta. E aí o objeto material, pessoal, desse crime? Eu tenho um selo, né, público destinado a autenticados oficiais da União, Estado, município, como também selo sinal atribuído por lei, entidade de direito público, né, uma autarquia, por exemplo, enfim, ou autoridade, né, o selo do presidente da República, um selo que é usado pelo governador do Estado, enfim, ou o sinal público de tabelião, né, que isso é importante, tá, pessoal? Questão do tabelião, né, aí assim, importantíssimo, né, e aí vem uma questão interessante, que aí fala o quê? Atos oficiais da União, Estado ou município, né? Aí tem uma questão importante que não abrange o Distrito Federal, né? E selo sinal público estrangeiro, não entra aqui. Tá? O Distrito Federal não entra por quê? Porque não está aí, né? Só fala da União, Estado e município. Cadê o DF? Então não posso aplicar analogia e malam partem, né? Em prejuízo do réu. Não posso fazer isso. Como também não abrange selo público estrangeiro, não abrange. Lá na falsificação da moeda, vimos que tanto é moeda corrente no país ou no estrangeiro. A água engloba o dólar, o euro, enfim. Aqui não engloba selo estrangeiro, tá, pessoal? Isso aí é sinal público estrangeiro, no caso, não engloba. Elemento subjetivo do dolo não admite modalidade culposa, né? Claro, né? Óbvio. E ação penal pública e constitucional é competência em regra da Justiça Estadual, tá, pessoal? Em regra, é um crime de competência da Justiça Estadual, tá certo? Então, já falamos aqui todos os detalhes, depois leiam a doutrina, por favor, tá? Tá, pessoal? Então, esse é o crime do artigo 296 do Código Penal, tá? 296. Aí tem os crimes aqui de falsificação de documento público, falsificação, deixa eu só olhar aqui, viu? Falsificação de documento público, documento particular, falsidade ideológica e uso de documento falso, tá? Esses eu vou deixar para explicar para vocês em sala de aula, para a gente estar bem mesmo semana que vem, tá? Para não ficar aí. São crimes muito importantes, tá? Muito, muito mesmo. Aí depois que finalizar esses, a gente vai estudar mais alguns outros crimes importantes também, tá, pessoal? Eu vou passar para vocês, né? E vamos ver alguns crimes contra a administração pública, pelo menos os crimes funcionais. Vamos ver se a gente consegue, pelo menos, estudar aí os crimes funcionais contra a administração pública. E aí também tem os crimes aqui, cadê eles aqui? Que são a fraude em certame de interesse público, né? É o 311-A, e tem também a adulteração de sinal identificador de veículo automotor, né? Que eu quero também falar com vocês, né, sobre ele, tá, pessoal? Então, para a aula de hoje, eu vou deixar só esse, né, para não ficar muita coisa aqui, né? Para que vocês consigam estudar bem esses crimes, né? Então, vimos aí os dois crimes, né? Para falsificação de moeda, crimes assimilados de moeda falsa, né? Vimos esses dois. E vimos aqui a falsificação do selo ou sinal público, tá certo? Então, era isso, pessoal. Um grande abraço, bons estudos e até a próxima.